Quem você é quando ninguém está olhando? Será que essa lei da atração funciona para todo mundo? Pois bem, funciona. Sim. Só que cada jornada é única e cada pessoa passa por um tempo no processo, até tudo se desdobrar. Olá, eu sou Marcele Martins, terapeuta integrativa, naturopata e gastróloga. Este canal é um canal que foi criado com base em 5 pilares: autoconhecimento, autoconsciência, autoestima, autoconfiança e alimentação. Então, além de fazer receitas práticas, fáceis e maravilhosas, também compartilho reflexões profundas com base na minha experiência subjetiva, com base em todo o meu processo de autoconhecimento, de vida, e que em algum momento pode fazer sentido para você. Então, se você se identifica, já deixe seu like e não deixe de compartilhar com mais pessoas para que a gente fortaleça essa egrégora poderosa. Hoje, eu estive muito reflexiva diante da minha jornada e diante de todo esse processo de criar uma nova realidade, utilizando lei da atração, física quântica, processo energético, campo eletromagnético, universo, enfim, várias teorias onde, quando a gente pega um pouco de cada uma, conceitos bíblicos, passagens bíblicas, Deus, quando a gente une, integra, a gente e consegue formar a nossa própria opinião, a nossa verdade, é onde começa definitivamente o processo de autoconhecimento. Então, eu vim trazer um pouco sobre o quão desafiador é. Muitas pessoas que hoje já estão no topo dizendo que é simples. Já vi muitos, eu não sei se você já chegou a ver, que é simplesmente pensar positivo, que é simplesmente você já se imaginar vivendo essa nova realidade. Só que cada pessoa é única e cada pessoa teve uma história, viveu experiências de dores, viveu traumas que foram absolutamente esquecidos. Então, quando você começa o seu processo de despertar, você começa o seu processo de se conhecer melhor, de saber, de identificar quais são os seus pensamentos, sentimentos, emoções a determinadas circunstâncias, a determinados acontecimentos da sua vida. Quando você começa a identificar, é aí que começam a vir os maiores desafios. Então, não é simplesmente pensar positivo, não é simplesmente só imaginar, estando naquela realidade, não é só criar. Você sim tem esse poder de criar, de co-criar com o Criador. Só que você precisa viver experiências, continuar vivendo experiências, a ponto de você ter cada vez mais percepção dos seus comportamentos, dos seus hábitos, das suas reações diante daqueles acontecimentos, diante do que vai acontecer, do que você vai viver, para que sim, você consiga ir desvendando cada passo, desvendando o tal mistério e cada passo do que você precisa fazer para conquistar algum objetivo. Então, por exemplo, se você quer se tornar uma pessoa muito mais próspera em todas as áreas da sua vida, não só financeiramente, você precisa saber quais são as suas crenças, você precisa saber que, por exemplo, todos carregamos a crença da escassez. A escassez, ela não está vinculada somente a dinheiro. A escassez, ela está vinculada a
raízes muito profundas, a crenças muito mais profundas do que a gente imagina. Por exemplo, a compulsão alimentar. Uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela carrega uma crença de escassez, porque ela tem um medo da falta. Tem um bolo inteiro aqui, eu vou comer esse bolo inteiro porque amanhã, se eu virar as costas, voltar e não tiver mais o bolo, então eu vou comer ele inteiro. Ela tem uma crença profunda de escassez. Medo de passar fome, medo de perder, e não só perder dinheiro, perder bens materiais, perder pessoas, é uma crença de escassez. O medo de não conseguir, o medo de não ser suficiente, é uma crença de escassez, porque a escassez é o contrário da abundância. Então, a pessoa que está conectada com a escassez, ela tem medo de tudo, absolutamente tudo. Tudo. Medo de faltar, medo de não ser o suficiente, medo de não dar conta, medo de perder, medo, medo, medo. E quem está conectado com a abundância sabe que absolutamente tudo pode ser tirado dela. Ela pode perder tudo, que ela vai conseguir construir, reconstruir, plantar uma nova semente, regar, fazer com que essa semente cresça, essa planta, até que torne uma árvore com uma copa gigantesca, com bons frutos. Então, a pessoa que está conectada com a abundância, ela tem essa percepção, só que isso está internalizado. Além da parte inconsciente, subconsciente e consciente, isso está internalizado. Então, muitos momentos da nossa vida, desde a nossa infância, entre outras experiências de vida, nós tivemos acontecimentos que nos causaram profundamente um medo de falar em público, uma apresentação numa escola, qualquer situação, a menor que seja, essa pessoa na fase adulta, ela com certeza carrega uma crença de escassez. E isso eu não vou entrar muito de forma profunda, além do que carregamos também no nosso código genético, no nosso DNA, tudo aquilo que a nossa linhagem anterior, nossos antepassados, nossos ancestrais carregaram. A gente tem esse código genético. Então a gente carrega também crenças, traumas, vivências iguais a eles. Só que se estamos aqui para romper este ciclo e para definitivamente decretar acaba em mim, eu vou criar uma nova realidade, a gente precisa viver repetições desses ciclos, para que a gente cada vez mais traga para a consciência. Aquilo que estava no inconsciente, subconsciente, consciência. Porque uma coisa é você falar que você quer ganhar mais dinheiro. Outra coisa é você não saber que o seu inconsciente carrega crenças enraizadas e profundas sobre o dinheiro. E é muito fácil a gente falar, imagina, seria muito feliz com muito dinheiro agora, neste momento. Mas se você não é uma pessoa que consegue sustentar este dinheiro, você não seria feliz. Porque de alguma forma aconteceria algo para você perder aquele dinheiro. Porém, o que eu gostaria de trazer aqui é a seguinte reflexão. Se você quer viver uma vida nova, você precisa abandonar velhos hábitos, velhos padrões, velhas versões de você. Nós, como seres únicos aqui na Terra, vivendo uma experiência humana, nós como seres espirituais, nós carregamos uma individualidade. Todos somos um em espírito, em essência. Só que cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua potencialidade, cada um tem a sua habilidade. E tem espaço para todos. Se a gente tem esse desejo de viver uma nova vida,
A gente não pode estar inserido nos mesmos ambientes, a gente não pode estar com as mesmas pessoas. A gente precisa dar o primeiro passo, mudar alguma coisa. E o que a gente consegue mudar no aqui e agora, para que aquela versão futura que a gente tanto deseja esteja cada vez mais perto, para que a gente consiga trazer cada vez mais perto essa versão futura. O que a gente consegue fazer no aqui e agora? Mudar micro hábitos. Como que você levanta hoje? Qual o horário? Muda. Porque para o seu cérebro ele não identifica o passado, o presente, o futuro. Para ele a realidade ela está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, se você está acostumado a tomar café, por exemplo, todos os dias, mude. Primeiro, eu falo que a base de tudo é a alimentação. Então, assim, são os hábitos que você precisa inserir de forma mais saudável. A pessoa bem-sucedida financeiramente, ela não vai parar no bar da esquina e pedir uma coxinha e um refrigerante gelado. Não, ela não vai. Agora, quais são os comportamentos? Quem essa pessoa bem-sucedida financeiramente, no relacionamento, nas amizades, quais os ambientes, o que ela frequenta, o que ela faz? Quais são os hábitos, os micro hábitos que ela consegue fazer no aqui e agora, no momento presente, para que cada vez mais eles, juntos, consigam chegar no grande objetivo dessa pessoa. É como eu digo, identidade cria destino. Quanto mais você se conhece, mais você acessa a sua verdadeira identidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que é o autoconhecimento puro. Então, quanto mais você se conhece, mais você acessa quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito, e quanto mais você se conhece, mais a sua vida vai ganhando sentido, vai ganhando significado. E mais o processo vai ficando leve, divertido. Só que para chegar neste processo divertido e leve, tem um grande caminho a ser percorrido, dependendo das crenças, dependendo do trabalho interno a ser feito. Porque cada pessoa é única. Então tem a tríade perfeita, que é corpo, mente e espírito, tá tudo conectado. Ou melhor, também fazendo associação. Energia, pai, mãe e criança. Energia feminina, masculina, criança interior. Quando você integra, forma a tríade perfeita. Então, tudo está conectado. Então, nossos pensamentos, sentimentos e emoções. As nossas emoções são percepções que a gente carrega na alma. Por isso que a gente precisa viver, a alma ela precisa experienciar acontecimentos aqui na Terra para o seu processo evolutivo. O espírito, ele apenas é essência. Ele não tem gênero, ele apenas é. Em seu estado mais puro, em sua essência, em sua verdade. O corpo é o responsável por trazer este movimento, por trazer esta consciência. Corpo, mente, tudo conectado. A identidade, quanto mais você consolida, mais você transforma os seus hábitos. Não dá para ser uma pessoa próspera sem ter uma alimentação melhor. Não dá. Não dá para ser uma pessoa próspera convivendo com pessoas amarguradas, com pessoas que vivem reclamando, com pessoas que não estão buscando se desenvolverem, com pessoas que não pensam mais como você. E para que a gente se torne cada vez mais a pessoa que a gente deseja se tornar, a gente precisa fazer novas escolhas, a gente precisa tomar novas decisões. Essa pessoa muito próspera,
essa pessoa que exala abundância, quais são os comportamentos? Como ela pensa, como ela age? Quando alguma coisa sai do controle, como ela lida? Porque quanto mais próspera você deseja se tornar, quanto mais rica você deseja ser, mais responsabilidade, mais maturidade, mais discernimento, mais desafios você vai enfrentar. Você vai precisar se tornar esta pessoa capaz de passar por todos esses acontecimentos. Você vai precisar fortalecer a sua coragem, a sua autoconfiança. Não combina uma pessoa rica com uma pessoa que tem medo de tomar decisões, com uma pessoa que tem medo de assumir riscos. Então, mas o primeiro passo, que é o que tantas pessoas falam, dê o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Não é simplesmente, eu não tenho dinheiro hoje e amanhã eu quero morar nos Estados Unidos. Não é exatamente isso. Mas o que você pode fazer com o que você tem hoje, com a ferramenta que você tem? É gravar um vídeo do jeito que tiver que ser? É trocar o açúcar refinado, tirar da sua vida o açúcar refinado por mais frutas, por alimentos criados por Deus e não pelo homem, tirar industrializados, consumir mais alimentos naturais. Quais são os micro hábitos que você consegue inserir na sua rotina? Tomar um chá ao invés de um café. Esse é o primeiro passo. Porque você dá o primeiro passo, as coisas vão se desdobrando e você vai tendo clareza, consolidando os seus objetivos, fortalecendo aquilo que você quer, você vai ter clareza do seu próximo passo. Então não é tão simples quanto falam, que apenas pense, crie, imagine e tudo vai se realizar. Não, cada um tem um tempo e tudo depende também daquilo que você sonhou, daquilo que você deseja, daquilo que você sonha, desejou, enfim, tudo vai depender. Porque quanto maior o sonho, quanto mais... E se existe um sonho, se você sonha, se você sente uma chama interna ali de que você que você merece, que você pode viver aquilo, é porque aquilo já existe em algum momento, em alguma realidade na sua vida. Então você só precisa agora ir se limpando dessas energias que te drenam, e não só externa, interna, porque nós mesmos conseguimos nos sabotar, nós mesmos conseguimos nos paralisar. Somos nós os responsáveis pelas nossas vidas. Então, quando você vai se limpando, você vai realmente tirando todo esse peso, tudo aquilo que muitas vezes não é seu, você carrega de outras pessoas, você vai conseguindo se sentir mais livre, e se sentindo mais livre, você vai se sentindo mais leve, se sentindo mais leve, você vai se divertindo mais no processo, e aí que as coisas começam a acontecer. Só que antes disso, o caos precede a ordem, o caos vai vir com tudo, para ver realmente se você vai sustentar essa decisão, essa nova identidade. Todos os dias nós temos o poder de escolher o que a gente vai pensar, como a gente vai agir. Todos os dias. A escolha é nossa. Saber o que precisa fazer e não fazer é uma escolha. Você pode viver melhor a partir de uma decisão melhor. Sem isso, nada vai acontecer. Então, de nada adianta, se você não está buscando mudança, transformação, não adianta você reclamar. Tudo se conquista com a força interna e não a força externa. A gente não precisa lutar, entrar em guerra conosco. Quando eu falo
sobre os 5 fundamentos que eu trago para os meus atendimentos, inclusive, porque para a gente chegar numa alimentação coerente com quem a gente quer se tornar, com a pessoa dos nossos sonhos, eu tenho uma frase que é basicamente assim: torne-se a pessoa que você prometeu a si mesma. E para a gente se tornar essa pessoa, a gente precisa ter uma alimentação melhor. Ponto. Só que para a gente chegar na alimentação, a alimentação é o último requisito. Os 5 pilares. A gente precisa ter autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai trazer a nossa verdade. E a gente vai saber, por exemplo, o que o nosso corpo precisa, o que faz bem, o que faz mal. Autoconhecimento, autoconsciência. Trouxe para a consciência, percebeu os pensamentos, sentimentos, emoções, gatilhos, enfim, autoconsciência vai trazer autoestima. A autoestima vai trazer autoconfiança. E a autoestima não tem nada a ver com você se arrumar, passar um batom vermelho, colocar uma roupa. Não, a autoestima é muito mais vinculado com uma autoimagem, aquilo que, juntando todos os pensamentos, sentimentos e emoções, por isso que vem depois da autoconsciência. Então, a imagem que você tem internalizada, aquilo que você acredita sobre você, merecimento, medo de não ser o suficiente, de não dar conta, não se posicionar, não conseguir falar não. Depois da autoestima vem a autoconfiança, porque com a autoestima elevada você tem a autoconfiança. A autoconfiança vai te colocar para o mundo, vai te colocar a sua voz, vai fazer você se posicionar de uma forma melhor, vai fazer você falar mais não, porque você se conhece, já passou por todos esses pilares. E aí sim, com todos esses 4 fortalecidos, você consegue assim facilmente transformar a sua alimentação. E aí o corpo é só uma consequência, emagrecimento, pele e tudo mais. Então, identidade cria destino, e a identidade ela transforma os seus hábitos. Torne-se a pessoa que você prometeu a si mesma. Entre resenhas e receitas, saberes e sabores, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima!